compareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Diz o Santo: levantai ao altar os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem, Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, no espaço limitado. Então, como eu disse no começo, o Senhor hoje quer nos apresentar a sua grandeza. Glória. E o quanto nós estamos pequenininhos diante da sua grandeza. Esses dias eu tenho andado abatida já há algum tempo, cansada, desanimada, e eu tenho buscado respostas. Sabe quando você sai buscando respostas? E a gente começa a pensar em desistir da obra, aí a gente começa a pensar, será que é o inimigo que está me perturbando? Né? É estratégia do inimigo? Será que Deus não está na minha vida? Porque às vezes a gente pensa até que Deus não está mais com a gente. Será que eu estou pecando? Onde que eu estou pecando? Onde que eu estou errando? Eu falei assim, onde que eu estou errando? Onde que está? Porque as coisas começam a acontecer e fala, Deus, estou pecando. Onde que eu estou pecando? E aí você começa a buscar resposta, e todo lugar que eu vou, o Senhor diz, não desista da obra. E eu chorando vou fazendo uma obra. Chorando mesmo, irmão, porque eu não tenho vontade não, eu vou chorando. Desde o início, eu vou chorando. E quando Deus disse que eu ia fazer a obra, eu debochei. Não era algo que ficava nos meus planos. E aí lá em Isaías, lá em 1 Reis 19, tem a história de Elias, né? Elias, ele desafia os profetas de Baal, né? Então vai lá no Monte Carmelo, e aí ele constrói lá um altar, pede para os profetas de Baal construir o seu altar, e aí pede para eles orar, para que, né, o Deus deles venha consumir, enfim, e eles oram o dia inteiro, tal, lá, e o Deus deles nada faz. E Elias vai lá, pede para jogar água no seu holocausto, faz uma cova em volta, enche de água, ele ora, e Deus consome todo o altar, com água e tudo, né? E aí após isso ele mata os 450 profetas de Baal. E Jezebel, sabendo disso, ela manda avisar Elias que o iria matar. E Elias, olha só como que nós somos, queridos. Elias mesmo, vivenciando todo o poder de Deus, ele se desanima, vai para o deserto e se entrega debaixo de um pé de zimbro, não é assim? Se entrega. Ele se entrega à exaustão profunda, né? Por quê? Medo. O medo. O homem matou 400 profetas de Baal, não foi? Então, querido, nós somos o quê? Nós somos humanos. Nós somos pequenos. Nós nos cansamos.
Então, Elias, a fé dele desanimou um pouco, porque ele estava exausto, ele estava cansado fisicamente, ele estava se sentindo sozinho, porque ele achava que era o único profeta que estava vivo, porque tinha alguns escondidos lá, né? Mas ele achava que ele era o único que estava vivo. Então ele estava exausto mentalmente, emocionalmente. Então ele se abateu. Não é porque ele não estava sem fé, não é porque Deus não estava com ele, é porque nós somos humanos. E a gente falha, a gente desanima. E tudo que acontece em nossa volta vai nos abatendo, vai nos desanimando, vai nos enfraquejando. É por isso que nós precisamos de Deus para nos renovar. É por isso que nós não podemos nos entregar. Por mais que o pastor estava falando aqui, por mais que a gente esteja, desanimado, a gente não deve deixar de buscar a Deus e fazer aquilo que Ele nos manda fazer. Porque é isso que o inimigo quer de nós. Que nós nos entregamos ao cansaço, à exaustão que ele causa nesse mundo a nós. Amém? E o que nos abate hoje, nos deixa exausto, a ponto da gente querer desanimar, sabe? Cansar, entregar, não querer mais fazer a obra. Porque tem tanta coisa que nos cansa, mas a gente só desiste de fazer a obra, né, irmão? Por que a gente não desiste de fazer tanta coisa, né, pastor Giovanni? A gente só desiste de fazer a obra, irmão. Mesma coisa que vem na cabeça, eu não vou mais fazer a obra. Pô, mas tem tanta coisa que a gente podia deixar de fazer, não é? O que é a obra? Né? Então, lá eu estava vendo, o que deixa a gente cansado? Ó, hiperconectividade digital. Dizem, amados, que a gente fica o dia inteiro olhando a tela do celular, dá um cansaço mental, um esgotamento mental. Você pode ver que todo mundo reclama de cansaço hoje. De jovens a velhos. As pessoas passam o dia inteiro no celular ou no computador. Eu trabalho com computador. Quando eu não estou no celular, eu estou no computador. Eu chego na minha casa exausto, cansado. O Silvano fala, eu tenho vontade de matar ele. É verdade, porque eu não quero nem que ele fale. Eu queria que ele ficasse mudo. Porque eu queria silêncio. Minha mente cansa, verdade, cansa. Então, amado, tem muitas coisas cansando a gente precisa vigiar. Para a gente não culpar só a Deus ou só a obra, porque não é só a obra que nos cansa. Tem outras coisas também. Amém? Para que a gente não deixe Satanás nos iludir. Porque ele nos ilude com outras coisas. Então, em excesso de notícias ruins, a gente tem que se poupar um pouco. Não é que a gente deve ficar alienado, parar de ver tudo. Meu pai e minha mãe vê um canal lá, só fala em morte. Derrama sangue pela TV, eles amam aquele canal. Meu pai e minha mãe, o portão dele é trancado 24 horas por dia. De tanto que ele assiste aquele canal, para ele todo mundo rouba, todo mundo que passa é ladrão. A gente não pode ficar assim também. A gente tem que se poupar a nossa mente de notícia ruim. Entende? De pessoas que só levam notícia ruim. Você viu que tem gente que só procura a gente para trazer notícia ruim? A gente tem que se poupar dessas pessoas. A piora na qualidade de vida. Você vê? A gente não tem hora para dormir. Né? O povo antigamente, eu lembro, porque eu já tenho uma certa idadinha. Gente, o povo dormia com as galinhas. Acordava com as galinhas. Você dormia bem. Você comia bem. Isso também cansa. Né? Nível de estresse crônico. A gente anda estressado. Aí a gente não trata o estresse. A gente vai acumulando estresse sobre estresse. Estresse sobre estresse. Sobrecarga de trabalho. Relações com pessoas tóxicas. Gente do céu. Tem pessoas que quando chega perto da gente, parece que ela consome a nossa energia. Pessoas só reclamam. Pessoas só falam dos outros. Pessoas só falam coisa ruim. Esse tipo de gente, ela suga a nossa energia. A gente tem que tentar. Não é que a gente não deve acolher, a gente deve acolher. Mas a gente não pode estar sempre perto desse tipo de gente, não. A gente tem que, sabe, irmão? Porque a gente não deve adoecer por causa dos outros, não. A gente não pode adoecer por causa dos outros. Irmão, todo mundo quer cura. Porque tem gente que você fala, irmão, para com isso. Para de fazer isso. Isso não te faz bem. Não parece que entra aqui, sai do outro lado, ele continua igual.
Você passa mês, passa ano e o irmão está exatamente no mesmo lugar. A pessoa não quer mudança. A pessoa não quer sair daquela, acostumou com aquela vida. Então, querido, a gente não pode adoecer por causa deles. A gente não pode deixar a obra de Deus por causa dessas pessoas. Né? A Bíblia diz que nem todos serão salvos. Tem gente que não quer mudança. Tem gente que ela quer ficar daquele jeito. Pessoas ingratas. Gente, como o povo está ingrato. Irmão, você pode fazer 1000 coisas boas, mas se você não fizer uma, todas as outras 1000 que tu fez vai ser esquecida. Não vão lembrar das 1000 que você fez. Só vai lembrar da que você disse não. Só dessa. Então a gente tem que se desligar. Você tem que entender, eu fiz a minha parte. Eu estou aprendendo isso agora. Eu fiz a minha parte, não importa o que falam de mim. Eu deito no meu travesseiro e eu vou dormir em paz, porque eu falo, eu fiz a minha parte. Se a pessoa não entendeu, amém. Eu sei que eu fiz. Deus, eu estou de consciência limpa, eu fiz. Amém? Pessoas falsas. Gente, quanta hipocrisia. As pessoas falam com a gente numa falsidade e elas acham que você acredita no que ela está falando, sabe? E você tem que fingir que está acreditando, irmão. Porque não adianta você falar para ela, ô irmão, você está mentindo, você é falso, você é hipócrita. Não, é mesmo, irmão. Sabe, não. As pessoas se acostumam tanto com a mentira, mas tanto com a mentira, que ela mesma acredita na mentira dela. Ela mesma acredita na mentira dela. Não adianta você convencer ela que ela está mentindo, não, porque ela acredita. Então, querido, tem tanta coisa que o inimigo está nos usando para cansar nossa mente, para nós desistirmos, mas nós só queremos desistir da obra. Tem muitas outras coisas pesando em nossa vida, não é só a obra. Então, todas essas coisas matam a nossa fé, entendeu? Isso, deixar Deus, não vale a pena. Lá em Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito assim, ó: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, o meu povo não entende. Olha só, Deus compara a nossa inteligência, Ele compara a nossa inteligência com uma inteligência minúscula de um boi e de um jumento. O boi, gente, ele reconhece o dono dele. O jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas nós não conhecemos o Deus que nós temos. Nós não conhecemos a grandeza do Deus que nos criou. Nós precisamos entender que nós temos um Pai grandioso, poderoso, que criou todas as coisas e que tudo pode por nós. Vocês entendem disso? Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Nós somos mais inteligentes que o boi e que o jumento. Nós somos capazes de entender que o Deus que criou todas as coisas, Ele pode tudo por nós. Então vamos voltar lá no nosso texto de base. Ai, Jesus, água. Então, em Isaías 40, essa segunda parte, o profeta quer que nós entendamos, ele fala o quanto Deus é incomparável, sobre a soberania, a onipotência e a grandeza de Deus. Que Deus, ele é único. Então, lá, voltando lá no capítulo, no versículo 25 e 28, desculpa, no 25 e 26, do versículo do capítulo 40, versículo 25 e 26 diz: a quem, pois, me compareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor. Levantai o altar, os olhos e vede. Quem criou tais coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrela
todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha a faltar. Então, olha quantas estrelas que ele no céu. O Senhor as criou e eles as chamam pelo nome. E elas não faltam, todas a obedecem. A natureza obedece ao Senhor. E nós, conscientes, inteligentes, não obedecemos. Mas queremos resultados. Mas nós só temos resultados em obediência. É isso que nós não entendemos. Que os resultados só vêm na nossa vida se nós obedecemos. Olha só. As estrelas obedecem a Deus, cada uma delas. E aí a gente vê o equilíbrio, cada uma se mantém no seu lugar. E o Sol ele mantém uma distância certinha da Terra. Porque se ele ficar muito perto da Terra, a gente queima, né? Tudo pega fogo. Se ele ficar muito longe, congela. E aí não tem vida. Como eu disse lá, quando eu li o primeiro capítulo lá em Gênesis, Deus pede para que a água se junte num lugar só. E a água obedece. E aí surge a parte seca, para que tenha vida. Então toda a natureza obedece a Deus, amados. Toda a natureza obedece a Deus. Nós também precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Enquanto nós somos pequeninos diante dele, o quanto nós precisamos dele. No versículo 27 diz: Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido. Gente, por que nós nos queixamos, achando que Deus não se importa conosco? Porque a gente é assim, ó. Nós fazemos nossas escolhas, nós plantamos os nossos frutos, mas quando a gente colhe o fruto ruim, a gente se queixa para Deus. Só que quando a gente faz a escolha, nós não perguntamos para Deus se estamos certos. Na hora de escolher, nós não pedimos a opinião de Deus. Mas na hora de nos queixarmos, nós nos queixamos para Deus. Não é assim que a gente faz? O 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadriar o seu entendimento? Queridos, Deus não se cansa de nós. Deus nunca vai se cansar de mim. Deus nunca vai se cansar de você, pastor Pablo. Nem de você, pastor Giovanni. Nem de você, irmã Irani. Ele não se cansa da gente. A gente está sempre errando e falhando, mas Deus está sempre lá pronto a nos socorrer. Basta a gente pedir socorro. Basta a gente reconhecer que a gente errou. Porque Deus, Ele não se cansa da gente. A gente se cansa, a gente reclama, mas Ele não se cansa da gente. Amém? A sua sabedoria é insondável. Gente, as coisas que Deus faz, elas podem não fazer sentido para nós. Mas a sabedoria de Deus é insondável. Pode ser que a gente não entenda o que Ele está fazendo na nossa vida agora, neste momento. Mas em tudo que Ele faz há um propósito. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Pode ser que lá na frente você entenda o porquê que Ele está fazendo tais coisas agora. Mas pode ser que a gente não entenda também. Mas a vontade dEle sempre é melhor para nós. Sempre. O 29. Não sabeis, não ouviste que o Eterno... Não, peraí.
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se nós estamos cansados, o Senhor é poderoso para revigorar e nos encher de esperança. Só Deus pode nos encher de esperança, de força, de vigor. O 30 fala que o jovem também se cansa, se fadiga. Gente, olha, os jovens, a gente que é jovem, a gente tenta fazer as coisas à nossa força. A gente acha que com a nossa força nós podemos resolver as coisas, com a força do nosso braço. Mas mesmo sendo jovem, a gente se cansa, a gente se fadiga. Entende? Porque nós somos humanos e somos limitados. Então, amados, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus para poder resolver as coisas. Não é da nossa força, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é na nossa forma, é na forma de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. A gente se cansa porque a gente quer fazer do nosso jeito, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente não tem paciência de esperar. A gente entrega para Deus, daqui a pouco a gente põe a mão, está lá tentando resolver de novo. A gente não espera. Amém? Mas a gente se cansa. E aí o 31. Mas o que espera no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, em quem você está esperando? Ou no que está posta a sua esperança? De onde vem a sua esperança? O salmista Davi, ele escreve lá no Salmo 121, 1 ao 3 assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilam, não dormitará aquele que te guarda. Olha só, o rei Davi, ele tinha exércitos, homens para lutar para ele, não tinha? Tinha espadas, tinha cavalos, para guerrear por ele, guerreiros. Mas não era neles que ele confiava. Não era na espada que ele confiou. Não foi nos guerreiros que ele confiou. Ele confiou em quem? Em Deus. Foi em Deus. Ele olhou para o monte, ele confiou que te daria um socorro dele. Então, em quem que a gente está confiando? Porque às vezes a gente está confiando em nós mesmos. Às vezes nós estamos confiando no amigo, no esposo, na esposa, no dinheiro. Mas não é nisso que nós temos que confiar. Nós temos que confiar em Deus. É nele. Então, às vezes a gente se cansa porque a gente confia naquilo que não nos renovará, não trará a solução do nosso problema. Não é aquele que nos criou, não é aquele que tudo pode, não é aquele que criou todas as coisas. Então é nele que nós temos que crer. É só nele. E aí, lá, como eu falei em Elias, no 1 Reis 19, quando Elias está desanimado lá embaixo do pé de zimbro, Deus manda um anjo alimentá-lo, certo? E o anjo diz para ele: levanta que a tua caminhada será longa. E aí Elias come, se levanta e diz lá a palavra que Elias, após comer, ele anda por 40 dias e 40 noites. Lá não diz que ele parou. Depois Elias, após 40 dias e 40 noites, chegou em tal lugar. Lá diz que ele andou por 40 dias e 40 noites. Então essa é a força. Esse é o ânimo que Deus nos dá. Entende? Quando nós somos cuidados, quando nós somos alimentados por Deus, pela palavra, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, é esse o vigor que nós temos em nossa vida. Esse mundo não vai nos abater, não vai nos desanimar, porque o inimigo, ele usa quem está perto de nós.
O inimigo usa o marido, o inimigo usa a esposa, o inimigo usa o filho. O inimigo não usa quem está longe. Ele usa quem está do nosso lado. Ele usa quem amamos. Porque é quem amamos que vai nos magoar. Não é quem está longe. Entende? Então, amados, nós precisamos confiar no Deus que tudo criou. É dele que nós temos que ter esperança. É nele que nós temos que renovar nossas forças. A nossa segurança está no Senhor. É nele que nós voaremos como as águias, caminharemos e não nos cansaremos, correremos e não nos fadigaremos. Queridos, a promessa é: a obra que o Senhor começou na sua vida, Ele vai terminar. Você só precisa confiar e descansar e crer que Tu és Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Confia só nele, amado. Não confia no mundo, nas coisas do mundo, no dinheiro, mas em Deus. É dele que vai vir o teu renovo. Amém? É isso que Deus queria que trouxesse para vocês hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Vamos orar?